passar nenhum dos três. Estados Unidos, China e Índia vão continuar sendo os países 1, 2 e 3. E o Brasil já está em quarto. E lembro que esses 3 países detêm quase 100% da produção de insumos de vacinas no mundo. Quase 100%. Esta pandemia constitui um desafio inédito da história recente do Brasil e da humanidade. Todos os brasileiros esperam que essa CPI mostre as ações planejadas e executadas pelo governo federal, de forma técnica, imparcial e sem interesses políticos e ideológicos. Recebi o desafio de servir ao país do Ministério da Saúde como uma missão. Já vivíamos o caos da pandemia. Não poderia me eximir de tal responsabilidade. Nós, brasileiros, não cantamos em vão nosso hino nacional, quando gritamos: verás que um filho teu não foge à luta. E eu não fugi. No Ministério da Saúde, fui acolhido por inúmeros especialistas, tecnicamente qualificados na gestão da saúde pública, pessoas que dedicam suas vidas em apoio aos mais vulneráveis. A missão de enfrentar a pandemia impôs um esforço cooperativo de todos nós. As experiências e atributos que trouxemos do Exército Brasileiro foram fundamentais para agirmos juntos, de forma coordenada e organizada, em prol de uma única meta: salvar mais vidas de nossos irmãos brasileiros, mas tendo como premissa o respeito aos princípios que devem nortear os gestores públicos, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Apesar de possuir a segunda mais alta patente do Exército Brasileiro, afirmo que o que faz notável no trabalho de um homem público à frente de um ministério ou de qualquer cargo de confiança não é a sua formação acadêmica, mas o seu caráter, sua retidão, o seu comprometimento com o bem público. Encerrei minha jornada à frente do Ministério da Saúde, tendo passado pelo momento mais crítico desta pandemia, certo de ter me dedicado ao máximo para bem cumprir a missão de servir o meu país e salvar o maior número de vidas. A verdadeira luta para salvar vidas está sendo travada nas enfermarias. Lá é o campo de batalha onde os profissionais de saúde se expõem, sofrem, se contaminam e às vezes morrem, tentando fazer o seu melhor. Esses são os verdadeiros heróis. A pandemia serviu para escancarar uma realidade bastante conhecida na saúde pública: a superlotação, leitos nos corredores, falta de medicamentos, falta de insumos, equipamentos e profissionais insuficientes, profissionais da área da saúde desvalorizados e algumas vezes desmotivados. São problemas que se arrastam há décadas, resultado de anos de negligência, de inoperância e de desvio de recursos públicos em todas as áreas. Muito antes dessa pandemia, o Brasil já sofria com a disseminação de 2 vírus tão avassaladores quanto o novo coronavírus: o vírus da corrupção e o da impunidade, ainda bastante presente e que também matam milhões de brasileiros todos os dias. Registro de forma tão avassaladora e cruel quanto o coronavírus, pois sugam recursos da saúde pública do Brasil. Espero, do fundo da alma, que essa pandemia, um capítulo triste de nossa história, sirva de ponto de inflexão para que todos os representantes públicos e gestores façam verdadeiramente uma defesa ativa da nossa Constituição na forma mais ampla, sobretudo nas ações de saúde pública, inclusive, ou melhor, principalmente, quando a luz dos holofotes se apagarem. Eu gostaria de colocar dessa forma, que sei que me alonguei aqui um pouquinho para poder colocar tudo, ou uma boa parte dessas ações. Isso representa uma pequena parte do que o Ministério faz. Os senhores precisavam conhecer, como conhece o senador Humberto Costa, que foi o ministro, o tamanho da estrutura do Ministério da Saúde e a amplitude de trabalhos que se faz em todas as áreas. É realmente uma máquina que atinge 5.540 municípios no nosso país e permite a capilarização da saúde pública e seus projetos de uma forma espetacular. Nós não poderíamos estar hoje com a resposta que nós tivemos sem o SUS. Fica aqui uma defesa direta minha sobre isso. Muito obrigado, presidente. Desculpe por me alongar aqui um pouquinho. Perdão, ministro. Vou passar a palavra ao senador Renan Calheiros, que irá fazer
as perguntas necessárias para o esclarecimento. Com a palavra o senador Renan Calheiros. Senhor presidente, senador Omar Aziz, senhor vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, senhores senadores, senhoras senadoras, senador Eduardo Braga, líder do MDB, cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os líderes aqui presentes. O ministro Eduardo Pazuello, ex-titular da pasta da Saúde, foi convocado, como todos sabem, perante esta comissão parlamentar de inquérito, em razão da aprovação dos requerimentos 117, 132, 196, 235 e 273, de autoria, respectivamente, dos senadores Eduardo Girão, Randolfo Rodrigues, Alessandro Vieira, Humberto Costa e Renan Calheiros, todos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse fato já nos demonstra o absoluto interesse do Senado Federal nessa convocação, em razão da importância das informações de que ele dispõe para esclarecimento das ocorrências que ora investigamos. Seu depoimento estava, todos lembram, inicialmente marcado para o dia 5 de maio, exatamente na mesma semana em que os demais ministros da gestão Bolsonaro seriam ouvidos. No entanto, por haver tido contato com pessoas acometidas pela Covid-19 e receoso de oferecer risco para as senadoras e senadores, solicitou que sua oitiva fosse adiada em pelo menos 14 dias, período em que se manteria em absoluto isolamento e em constante observação médica. Ocorre, senhor presidente, senhores senadores, que, às vésperas da nova audiência, o ministro Eduardo Pazuello decidiu impetrar habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, alegando o risco de sofrer constrangimento ilegal e ter seus direitos individuais desrespeitados pelo presidente desta comissão, por seu relator ou por qualquer um dos seus membros. Prontamente, como membro da CPI, também como relator, dirigi-me ao relator da ação no Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, para esclarecer os seguintes pontos: que o ministro Eduardo Pazuello compareceria na condição de testemunha, pois não havia elementos que o colocassem como investigado. Que seu depoimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito seria de vital importância para as investigações e que estariam garantidos a ele, bem como a todos os que aqui compareceram para depor, os direitos previstos em lei e na Constituição Federal, inclusive o de se fazer assistir por advogados e de não fazer prova contra si. Por fim, acrescentei para o ministro Lewandowski, o paciente esteve à frente da pasta por 10 dos 15 meses que até então caracterizam a pandemia de Covid-19. É, pois, peça fundamental no fornecimento de informações quanto à participação de pessoas que, de algum modo, contribuíram para o colapso do nosso sistema de saúde e, consequentemente, podem ser responsabilizadas pela lamentável morte de 439.379 brasileiros e brasileiras. Será, portanto, com essas observações em mente que farei, presidente Omar Aziz, as minhas perguntas e indagações. Meu objetivo, e creio que de todos os presentes aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, é, em respeito a essas 439.379 vítimas dessa terrível doença, buscar
com total obstinação em cada decisão e em cada tomada de ação pelas autoridades, detalhe por detalhe, os erros e falhas que colocaram o Brasil como um dos líderes mundiais em número de casos e em número de mortes nessa calamitosa pandemia. Vamos ao depoimento. Vossa Excelência é militar de carreira, tendo chegado ao honroso posto de general de divisão do Exército Brasileiro, patente que ocupa até hoje. Cumpriu com sucesso missões difíceis, como aqui foi colocado, como a coordenação logística do Exército nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Sua chegada ao Ministério da Saúde ocorreu em abril de 2020, já no cargo de secretário executivo, por indicação direta do presidente da República, conforme esclareceu a esta CPI o então ministro Nelson Teich. Segundo o ministro Teich, sua nomeação veio para melhorar a parte logística e de aquisições do Ministério, embora Vossa Excelência não tivesse, até então, experiência alguma na área de saúde. Pergunto, ministro, Vossa Excelência pode nos detalhar quais eram suas qualificações para ocupar o segundo maior cargo do Ministério da Saúde e, mais tarde, para assumir o cargo de ministro? Senhor senador, muito obrigado pela sua pergunta. Ela já nos coloca de frente para uma posição fundamental e eu vou colocar de forma bem clara. Eu, só na 12ª Região Militar, eu tinha 5 hospitais sob a minha guarda. Toda a saúde de 30 mil homens estavam sob a minha responsabilidade. E ações de saúde, ações de contratações de empresa para fazer a parte de saúde privada também, em paralelo, só na 12ª Região Militar. Na Operação Acolhida, toda a saúde dos 600 mil venezuelanos que passavam por lá estavam sob a nossa responsabilidade. Desenvolvemos, em conjunto com o Ministério da Defesa, equipes de saúde em todos os níveis, inclusive com transferências, com operações, com partos, com tudo. Só no comando da base logística do Exército, eu tinha, além das estruturas de saúde normais de um quartel, eu tinha um hospital de campanha nível 3 da ONU, que no meu comando nós recebemos o nível 3, que é o de prontidão máxima da ONU, permitindo desdobramento completo em qualquer lugar do mundo. E esse trabalho era feito e treinado dioturnamente. No comando, nos batalhões logísticos que eu comandei, tinham companhias de saúde operacional, onde você tinha que prestar o apoio aos paraquedistas ou à tropa para fazer a evacuação, a estabilização e evacuação dos doentes até os hospitais de campanha que eu viria a comandar depois. Isso aí só para falar para o senhor sobre a área de saúde. Sobre gestão e liderança, eu acredito que seria perguntar se a chuva molha, se um oficial general tem competência de gestão e liderança. Se nós não tivermos, tem que começar do zero a nossa instituição. Então, eu acho que gestão e liderança é uma coisa que eu não preciso colocar, pela própria colocação como o senhor colocou a mim com relação à carreira militar. E quanto ao desconhecimento da minha vida militar e os meus comandos na área de saúde, eles são bem colocados, como eu coloquei assim. Então, eu me considero, sim, senhor, plenamente apto a exercer o cargo de ministro da Saúde. E lembro que nós tivemos aí nas últimas 2 décadas 4, 5, 6 ministros, se não me engano, 4 ministros, que não têm absolutamente nada com ligação de saúde. Como os senhores conhecem o ministro José Serra, o Ricardo Barros e outros. OC, são pessoas, são profissionais que fizeram trabalhos especiais no Ministério e não tinham ligação alguma com a área de saúde. Ser um ministro da Saúde ou qualquer ministro nesse nível, ele tem que ter assessoria técnica, ele tem que ter capacidade de ouvir,
ele tem que ter sensibilidade para tomada de decisão e decidir rápido, porque todos os dias vidas eram perdidas. Quais eram os problemas logísticos do Ministério da Saúde e como o seu trabalho contribuiu para resolvê-los? Senador, quando nós chegamos com a equipe, quando eu cheguei com a minha equipe no Ministério, eu cheguei com 15 oficiais. E a ideia é, obviamente, trabalhar na Secretaria Executiva. E eu repito uma frase que eu falei outro dia, eu acho que aquele primeiro desenho foi muito bacana, quando o presidente nomeou o Taixe, médico, e me colocou como executivo para fazer o suporte de gestão e logística administrativa para ele. E eu me lembro, desculpe falar dessa forma, mas não foi uma pergunta direta sua, mas eu acho que isso faz parte da contextualização da resposta. Eu sentei com o ministro Taixe e disse, olha, a parte finalística, que são as secretarias, nesse momento, eu não tenho como lhe ajudar muito. Eu preciso aprender sobre isso. Agora, sobre a parte de gestão, logística administrativa, eu vou tocar. Então, o senhor fique tranquilo dessa parte e o senhor foque na parte finalística e a gente vai fazer um excelente trabalho. Foi assim que nós começamos a conversar. Infelizmente, o ministro Taixe, ele decidiu partir e aí o resto da conversa os senhores sabem. Mas eu repito que aquele primeiro desenho ali seria realmente a melhor coisa que a gente poderia ter tido. Mas a conduta acontece e aí a gente vai respondendo à conduta. Então, voltando à pergunta sobre logística, nós estávamos vivendo a pandemia e a pandemia precisaria de entrega de equipamentos, ventiladores, EPIs, precisaria contratação de estruturas para fazer processamento de testagens, a pandemia precisaria ter um acompanhamento de recursos que seriam transferidos, criação de critérios, isso tudo precisava trabalhar na executiva. E essa primeira compreensão demonstra o tamanho do trabalho que precisaria ser feito. E nós estamos vivendo exatamente a crise de falta de respiradores, habilitação de leitos, a compreensão do que estava acontecendo. Precisávamos fazer isso de forma rápida, de forma legal e tempestiva. Né? Rápida, já falei. Precisava ser rápido. E a gente não tinha tempo para perder. Essa é a resposta, senador. Objetivamente, que medidas foram tomadas e quais os resultados? A primeira medida foi nós centralizarmos o Centro de Operações de Emergência junto à Executiva. O COI ele já existia centrado na Secretaria de Vigilância, então continuou lá a parte de vigilância e nós trouxemos uma representação de cada secretaria, mais o CONAS, o CONASEMES e a OPAS, para sentarmos juntos e ali recebermos as demandas e tomarmos as decisões de como resolver. E sempre pactuando com CONAS e CONASEMES de forma técnica, critérios técnicos. E essa foi a primeira medida, criação do COI. A segunda medida foi nós buscarmos o fornecimento, a prospecção das indústrias nacionais para a fabricação de respiradores. Foi fantástico esse trabalho em conjunto com o MD. Me cederam do MD uma estrutura de prospecção de indústrias e nós fomos às indústrias nacionais e, a partir dali, nós não compramos um respirador importado e fornecemos e apoiamos todos os estados e municípios que precisavam com respiradores nacionais, fomentados na indústria nacional. Isso eu acho que é uma grande resposta. Eu acho que a gente precisa compreender que a logística disso tudo num país continental foi um desafio fantástico. E aí trabalhou aí a infraestrutura, trabalhou a Casa Civil e nós conseguimos fazer logística externa e interna, nacional e municipal, entregando até na ponta da linha tudo, EPIs, respiradores, medicamentos, vacinas H1N1, Tamiflu e todos os outros medicamentos e materiais necessários. Vossa Excelência fez indicações de cargos durante a gestão do ministro Taixe? Quais? Ministro Taixe? Sim. Só os cargos da Secretaria Executiva. Só os cargos da Secretaria Executiva, que eram os militares que vieram conosco. Quais? Senador, eu vou mandar levantar um por um para o senhor, mas basicamente
vou lhe falar os que eu mais lembro, né? Os maiores cargos. O meu secretário adjunto, o chefe do COI, o chefe da Secretaria da SAA, da parte administrativa, esses são os cargos principais, e a partir daí são cargos médios de apoio. Já como ministro, Vossa Excelência teve autonomia para formar sua equipe de gestores? 100%. 100%. Em vídeo, no dia da sua demissão, ao lado de Vossa Excelência, disse o seguinte sobre a sua chegada ao Ministério: não tinha nada nem ninguém para nos dizer nada. A gente andava nos corredores e não tinha ninguém. Salas vazias, pessoas que nunca nos passaram nada. Vossa Excelência teve alguma dificuldade com o corpo técnico do Ministério da Saúde? Não houve uma passagem de função técnica como nós imaginamos. Vivia-se a pandemia, nós tínhamos 11%, apenas 12% das pessoas trabalhando no Ministério, os corredores eram vazios, tudo era home office, e os chefes, as sessões, os chefes também tinham saído com a outra administração. Essa que é a lógica para que o senhor compreenda. Imagine isso aí de uma forma ampla, isso em todas as secretarias. Houve algum momento de baixa aceitação do seu nome ou houve dificuldades no relacionamento com servidores hábeis a prejudicar alguma ação do seu planejamento no Ministério? Senador, eu pelo contrário, os profissionais que lá encontrei, porque volto a colocar, no início encontrei pouquíssimas pessoas. Depois nós fomos chamando o pessoal de volta, fomos convencendo o pessoal a rever a sua posição e eu acho que foi uma relação muito profícua e muito exitosa, profícua mesmo e exitosa. Relação muito boa. O pessoal trabalhando muito, sem hora, sem dia, e tudo que se pedia, se tinha respostas. Então, a estrutura, elogiei bastante, inclusive na minha saída, o senhor deve ter aí o vídeo, elogiando muito o pessoal profissional do Ministério da Saúde que lá encontrei. No lançamento do Outubro Rosa, no ano passado, pouco depois de Vossa Excelência assumir o cargo de ministro, após passar 4 meses como interino, Vossa Excelência declarou que, aspas, não sabia nem o que era o SUS, fecha aspas, porque sempre fora tratado em hospitais militares. Perfeito. A pergunta é, qual era sua relação com o presidente da República antes de abril de 2020? Bem, antes da pergunta direta sobre relação com o presidente, eu vou contextualizar, já que o senhor colocou a ideia Por favor, da minha frase. Fique à vontade. Eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte: eu acho que todos os brasileiros conhecem o SUS de uma forma simples. Sabem que nós temos um sistema único, hospitais públicos e que funcionam nas suas cidades. Como militar, eu não só não conhecia o SUS, como não conhecia também escolas particulares. Eu só estudei no Colégio Militar de Manaus a partir da 5ª série. E fui formado e tratado pelo Exército, até hoje, inclusive. Então, o meu conhecimento de SUS não poderia ser profundo. Aquilo ali era... o contexto daquela frase era: que surpresa espetacular. Eu acho que é ao contrário. Foi uma surpresa muito interessante ver como nós tínhamos um sistema fantástico. E isso precisa ser de conhecimento maior do povo brasileiro. O povo não tem a noção do esforço e dos recursos empregados para o sistema de saúde. Essa que era a intenção clara daquela frase. A minha relação com o presidente Bolsonaro, eu o conheci na Brigada de Infantaria Paraquedista na década de 80. E ao longo da vida, é claro, cruzei com ele em várias situações, em vários momentos, mas uma relação de amizade simples. Nunca tive proximidade maior com o presidente. Quem indicou o seu nome, ministro, para o presidente Bolsonaro? Eu acredito que
as indicações vieram dos oficiais generais que trabalhavam com o governo federal. Eu não sei qual deles, mas acredito que veio do grupo de oficiais que trabalhavam com o presidente. Como o presidente da República fez o convite para que Vossa Excelência viesse a integrar a equipe do Ministério da Saúde? Como eu relatei na minha abertura, de forma direta e inequívoca, é para vir. Que missões ele lhe deu na oportunidade? Bem, a missão de fazer, de cumprir, eu acho que a palavra correta seria, eu vou usar aqui uma expressão, peço desculpas, abre aspas, trocar a roda do carro com o carro andando, fecha aspas. Era não deixar haver perda de continuidade nas ações de combate à pandemia. Essa era a preocupação do presidente. Para não haver perda, quando o senhor, eu acho que todos os senhores já trabalharam de alguma forma, ou no executivo, ou ministro já em outras situações, você montar uma equipe demora. Você tem que trazer pessoas, tem que ser transferidas, os recursos são pequenos, então você ter pessoas de alta capacitação na linha privada e trazer para um cargo para ganhar R$8 mil, R$10 mil, não que seja um salário pequeno, é um salário ótimo, mas a iniciativa privada paga melhor. Então, você conseguir montar uma equipe rápida e essa equipe ser realmente comprometida e pronta, não é simples. A ideia do presidente e a ideia que me foi passada era: venha, traga imediatamente as pessoas que você precisa para trazer, o Exército vai selecionar e você toca a transição. Em 90 dias, gradativamente vão sendo substituídos os militares e, a partir dali, o ministro Taz toca sozinho daí para frente. Essa foi a missão. Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica, como a recomendação de tratamento precoce para a Covid, com cloroquina ou outro medicamento? Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Com que frequência Vossa Excelência se reunia com o presidente da República durante sua gestão? Menos do que eu gostaria. Menos do que o senhor gostaria? Sim, eu preferia ter encontrado mais vezes o presidente. Tem elementos para fazer uma Vou lhe colocar, avaliação desculpa, eu dei uma resposta, era para atender a finalidade da pergunta, não a pergunta objetiva. Desculpe, serei mais objetivo. Eu acredito que a relação com o presidente precisaria ainda poderia ser maior ainda, mas os cargos são complicados, as agendas são complicadas, e eu via uma vez por semana, a cada 2 semanas, era o que a gente conseguia conversar. Eu realmente, se pudesse voltar atrás, eu teria ido mais vezes atrás do presidente para conversar com ele. Que orientações e solicitações relacionadas às ações de combate à pandemia o presidente da República lhe fez durante a sua gestão? Só um minuto, por favor. Por favor, fique à vontade. As orientações, volto a colocar aqui. Na verdade, eu levava as ideias para o presidente, contava como estava a pandemia, como é que era a visão. Senhores, antes, só fazer uma pequena mudança da pergunta, eu vou já voltar a ela. Quando a gente fala sobre como é que está qualquer coisa, você tem que ter um dado comparativo. Isso aqui está bom. Está bom em relação ao quê? Aquilo está rápido. Está rápido em relação ao quê? Aquilo está demorado. Está demorado em relação ao quê? Quando você tem coisas inéditas, você está descobrindo as coisas. Não tem nem rápido, nem demorado, nem bonito, nem feio. São coisas que estão acontecendo pela primeira vez. É muito importante a gente compreender. E quando a gente está numa função, no cargo de ministro, você recebe informações todos os dias, 24 horas por dia. O telefone não para e você atende todo mundo. Então, você vai criando uma observação sua sobre o fato. E eu procurava levar ao presidente, então, voltando à sua pergunta, levar ao presidente a minha visão em cada momento.
como estava acontecendo a pandemia lá em abril, maio, como foi em Manaus, naquele abril e maio em Manaus. Então, quando eu vim de Manaus, eu trouxe ideias do que eu vi lá. Eu vi que já naquele momento já foi dificílimo Manaus. Já foi dificílimo. E eu vim de lá vendo isso e vendo que a pandemia se alastrava naquele momento ali pelo norte e pelo nordeste. Especificamente norte e nordeste e pontualmente nas duas grandes capitais, Rio e São Paulo, pela própria dinâmica de relacionamento, relações e voos que essas duas grandes capitais tinham. Então, essas observações eram as observações que eu levava. E, obviamente, a conversa era de ineditismo. Como é que eu ia fazer aquilo? Não pode faltar aquilo outro. Pazuello, você precisa de mais alguma coisa? Já falou com o MD para fazer a logística disso ou daquilo? Essas eram as conversas. As conversas eram em altíssimo nível para fazer soluções. O senhor não lembra especificamente que orientações e solicitações relacionadas à Covid foram passadas pelo presidente da República? Senador, as orientações foram fazer a coisa acontecer o mais rápido possível, era não aceitar uma colocação que ele sempre colocava. Ele dizia: olha, se falarem qualquer coisa para você dizendo que era o meu nome, não fui eu. Só aceite qualquer coisa que eu te fale. Observações só minhas. Não aceite ninguém dizer que falou comigo. Se houver qualquer coisa, fui eu que te falei. Não, ninguém vai falar em meu nome. Isso é uma coisa que ele colocava sempre. Ele era preocupado que colocassem palavras aí ou observações diretas no nome dele. Ministro, só para contribuir. Foi não? Vossa Excelência falou que o presidente pediu para Vossa Excelência assumir para não sofrer solução de continuidade. Perfeito. Qual foi o planejamento deixado pelo ministro Mandetta e pelo ministro Tais, que não sofreu solução de continuidade? Porque Vossa Excelência falou em 43 milhões de testes que foram feitos. É lógico que tem brasileiro que fez 10 testes, 15 testes, mas tem 2 milhões e pouco de testes que vai vencer. E aqui eu perguntei ao ex-ministro Mandetta se ele tinha logística suficiente para fazer. Ele disse que estava fazendo uma central, algo utópico para o tamanho do Brasil, fazer uma central de exames. Então, qual foi o que deixou, até porque o início começa com o ministro Mandetta, que teve tempo suficiente para fazer um baita planejamento, e como Vossa Excelência disse, que o presidente disse para não ter solução de continuidade, alguma coisa foi deixada por eles. Sim, e eu queria que o senhor dissesse para nós o que eles deixaram. Obrigado, presidente. Bem, senhores, é claro que o planejamento macro foi todo feito, já estava pronto quando eu cheguei. Mas eu lembro aqui, inicialmente, que o planejamento, um plano ou uma estratégia, ela é feita com suposições, você não sabe como vai acontecer. Então, o que acontece? No primeiro planejamento feito para a pandemia, os critérios foram lineares, foram para a população. Não sabia onde que ia ter o impacto. Então, distribui-se recursos e meios de forma linear. Ponto. Então, estou dando um exemplo de planejamento. Quando você vê como a pandemia ela se desemboca, como ela está acontecendo, você começa a regular o direcionamento dos meios. Começa a regular o direcionamento dos meios. Então, meios que estavam indo, por exemplo, para uma cidade que ainda não tinha nem previsão de impacto, não eram mais prioridade em relação a uma cidade que estava impactada ou quase colapsada. Nós precisávamos socorrer aonde era necessário. Então, a primeira compreensão, planejamento havia, e o planejamento ele foi feito da melhor forma possível, com certeza, com os dados que se tinha, e as condutas do planejamento, elas são necessárias na execução. E essas condutas visavam atender imediatamente aonde era necessário. E aonde não era, poderia ser atendido numa sequência posterior. Essa é a primeira explicação. Falando especificamente sobre testes, eu gostaria de, salvo o melhor juízo, porque eu não estou mais tendo acesso a todos os dados, e eu peço desculpa se algum dado ficar fora de linha,
Sobre, por exemplo, testagem. A primeira coisa que o ministro Tais pediu quando chegou, Ministro, sem interrompê-lo, é que nós temos perguntas objetivas, concretas. Mais adiante, com certeza, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre os testes. Seria muito importante que nós tivéssemos perguntas objetivas e respostas também objetivas para nós avançarmos no depoimento. Só para efeito de organização do depoimento. Sim, senhor senador, é porque eu estava tentando responder a pergunta dos testes do senador Omar Aziz, mas eu posso responder depois. Eu perguntei qual foi o planejamento deixado em relação à Covid. Sobre teste, não? Não, sobre teste também, planejamento também, mas Claro. eu acho que você vai ter a oportunidade de falar. Ok. Vamos, Eu ser guardo- mais objetivo. Eu guardo essa Vossa resposta para Excelência. depois. Vamos ser mais objetivo. Perfeito. Tem muitas perguntas que o senador Renato está fazendo, é sim ou não. Eu vamos ser gostaria mais de objetivo. colocar aqui uma ideia aos senhores. Eu acredito que nós temos aí uma população brasileira toda nos olhando e respostas simplórias, sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando, não vai atender as pessoas que estão nos esperando. Eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas, todas, sem exceção. E coloco de uma outra forma. Os senhores podem ter certeza, eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo e eu pretendo deixar claro à população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade, perguntem coisas com bastante profundidade. General, o Vossa Excelência não vai dizer para a gente o que nós vamos perguntar ou não. Tá? Quem decide isso aqui são os senadores. Vossa Excelência está aqui para responder as perguntas dos senadores. E muitas delas basta um sim ou não. Quando a gente fala muito e não consegue explicar nada, é que fica difícil para a gente ficar ouvindo. Está compreendido, senador? O que Vossa Excelência aprendeu sobre o SUS nesse período? Está sem som, presidente. Bem, aprendi que é um sistema fantástico, que atende por capilaridade